Olá, você vai ver agora no Lance Total. Depois do Barça, o Real Madrid dá adeus à Liga dos Campeões. Em meio a mudanças no clube, o Flamengo apresenta o lateral Wellington Silva. E mais, Ronaldinho Gaúcho, Romário e Adriano juntos no samba? Saiba mais agora no Lance Total. O Bayern de Munique é o segundo finalista da Liga dos Campeões. Um dia após o Barcelona ser eliminado pelo Chelsea, nessa quarta foi a vez do rival Real Madrid dar adeus à competição. A decisão com o Bayern de Munique terminou nos pênaltis e Kaká e Cristiano Ronaldo desperdiçaram suas cobranças. Rodrigo Cerqueira, uma final inesperada, todo mundo aí esperando ver um confronto entre Barça e Real Madrid. Quem agora deve ficar com o título, Chelsea ou Bayern? A final da Liga dos Campeões da UEFA, no dia 19 de maio, em Munique, na Alemanha, não é a decisão dos sonhos que a maioria dos torcedores esperava. Isso porque Real Madrid e Barcelona foram eliminados por Bayern de Munique e Chelsea, respectivamente, equipes que passaram com justiça, e então, com isso, tiraram as duas principais equipes da Europa dessa grande decisão. Porém, o Bayern de Munique chega como favorito, tem uma equipe mais experiente, uma equipe rodada, acostumada à decisão da Liga dos Campeões, jogou a final de 2010 quando perdeu para a Inter e vai jogar em casa com apoio maciço da sua torcida, isso deve fazer diferença. Já o Chelsea chega sem dois dos seus principais jogadores, o capitão Terry, expulso contra o Barcelona, e o volante Ramires, grande destaque da equipe na temporada, que levou o cartão amarelo e também está fora da decisão. Com isso, o Bayern chega como grande favorito ao título. Ok, Rodrigo. E o técnico Mano Menezes elogiou a atuação do volante Ramires no empate em 2-2 entre o Chelsea e o Barcelona. O treinador deixou entender que Ramires pode ter sim outra oportunidade na seleção. Bom, eu achei que Ramires vem jogando bem já há bastante tempo, né? E ele é um dos jogadores que fazem parte do grupo que convoquei desde o início. Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? A gente deixa um tempo algum jogador fora e eles pensam que a gente não está mais pensando no jogador. Não, talvez a gente já tenha visto o suficiente para considerar ele importante para fazer parte do grupo para a seleção e procura fazer observações sobre outros jogadores. Com uma semana de atraso, o Flamengo apresentou nesta quarta-feira o lateral direito Wellington Silva. O jogador que estava no Resende chegou a despertar o interesse do Botafogo, agora chega ao time rubro-negro por indicação do técnico Joel Santana. Empolgado em vestir o manto sagrado, Wellington revelou que é fã do lateral titular, Léo Moura. Para mim, cresci vendo ele jogar assim, um grande ídolo. É dura, mas eu sei que ele pode ir pro meio ali, dar um espaço ali pra mim e abrir uma vaga ali e jogar, que eu tento tentar entrar e não sair mais. Ronaldinho Gaúcho não sofreu com a eliminação da Taça Rio. Segundo a coluna de Anselmo Góes, do Jornal Globo, depois da derrota para o Vasco, o meia rubro-negro foi direto para a Boate 021 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a notícia da coluna, Ronaldinho encontrou por lá Adriano e Romário, que estavam numa roda de samba no local. Recentemente, em entrevista exclusiva à TV Lance, Romário brincou dizendo que Ronaldinho e Adriano deveriam trocar de chip. Adriano, se ele quiser jogar futebol, ele tem que trocar o chip, né? Perder algum peso, melhorar do que ele tem problema e voltar a ser o Adriano que a gente sempre gostou. O Ronaldinho Gaúcho, trocar o chip, ele tem que fazer diferente do Adriano. O chip dele tem que ser o chip para jogar futebol, entendeu ou não? Que ele não está jogando, o que ele sabe jogar e o que eu sei que ele tem condição de jogar. Esse é o baixinho Romário e sua boquinha afiada, né? Para falar do futuro do Flamengo, não vou chamar o Romário, mas vou chamar agora o editor do Núcleo Rubro-Negro no Diário Lance, Thiago Bockel. E aí, Bockel? Ô de casa. Ô de casa, tudo bem? E no Flamengo, como é que tá a situação lá? Bom, Ronaldinho Gaúcho continua festejando, né? Seja vitória, seja derrota, ele está sempre, né, festejando, isso é importante na vida. E o Wellington chega agora como novo reforço. Quer dizer, qual é esse momento agora do Flamengo? É de repensar o passado e planejar o futuro? Na verdade é um momento que o futebol não está em evidência. Acontece treino lá no Ninho do Urubu e todo mundo está querendo saber quem está para chegar de reforço, se tem diretor executivo chegando. Hoje chegou a primeira cara para o brasileiro. E é uma boa cara? Eu acho que não é o que o torcedor queria. Um lateral direito para ser reserva do Léo Moura, o Wellington, veio do Resende, tem 24 anos.
E a história curiosa dele é que ele era cobrador de van. Cobrador? É. E ele morava em Bom Sucesso. Agora, antes de jogar? Antes de jogar futebol. Claro. Ele foi revelado pelo Grêmio, apesar de ser carioca. E agora fez um bom campeonato carioca pelo Resende, mas não é um reforço que o torcedor do Flamengo espera, né? É muito pouco ainda. A diretoria agora está estudando contratação de diretor executivo, um homem que centralize as decisões do futebol, mais do que o vice de futebol, que hoje é o Paulo César Coutinho. Já tem algum nome? São 2 nomes que surgem com muita força, 2 ex-jogadores do Flamengo, Fábio Luciano e Zinho. Tem um terceiro nome, que é o Luiz Henrique de Menezes. Ele foi diretor no Santos e no Corinthians, mas esse nome é muito fraco na disputa. Vai ficar entre o Fábio Luciano e o Zinho, porque hoje o diretor executivo do Nova Iguaçu desponta como o mais forte dele. Amanhã tem uma reunião para definir esse diretor executivo, debater os nomes, e também deve ser discutida a saída do Williams, o volante. A Udinese finalmente fez a proposta, 2,5 milhões de euros, aproximadamente 6 milhões de reais, e tudo indica que o Williams já vai ser vendido, até porque o empresário dele já sinalizou com uma aceitação da oferta. Então o Williams já está saindo do Flamengo. Tá bom, Thiago. Obrigado então pelas informações sobre o Flamengo. E no Corinthians, o goleiro Júlio César falou pela primeira vez após a eliminação do time alvinegro do Campeonato Paulista. Na entrevista coletiva esta manhã, depois do treino do Timão, o atual camisa 1, criticado por falhar na partida, disse que respeita a decisão do técnico Tite, que vai trabalhar duro para mostrar que pode seguir como titular da meta alvinegra. Eu respeito qualquer decisão do Tite que ele tiver, eu sei que ele é o treinador, é um cara que eu confio, respeito, ele sabe do meu trabalho, do meu potencial, mas se ele continuar aí resolver com que eu continue no gol, eu estou preparado, pronto. Do mesmo jeito que alguns esqueceram que ano passado eu fui campeão brasileiro, do mesmo jeito eu quero esquecer o jogo de domingo e continuar trabalhando da mesma forma, segura, honesta e tentando ajudar ao máximo o Corinthians. Tite não confirmou, mas também não negou a saída de Júlio César do time titular. A situação do goleiro está em aberto e será definida ao longo da semana. O reserva imediato e candidato a substituir Júlio é o prata da casa, Danilo Fernandes. A semana de treinos deu espaço a uma atividade peculiar no Botafogo. Os jogadores brincaram de pique-pega e de quebra aprimoraram a parte física. A brincadeira evidenciou a união e descontração do time antes da final da Taça Rio contra o Vasco. O clima da final é bem mais amistoso que o da semifinal contra o Flamengo. Os times vêm trocando gentilezas durante a semana. E nessa quarta, Maxwell rasgou elogios a Felipe e disse ser fã do maestro vascaíno. É um grande jogador, pela experiência que tem, por tudo que fez e está fazendo, né? Então a gente tem que respeitar muito pela qualidade técnica que ele tem. Oswaldo já falou muito dele pra gente, temos que tomar cuidado, temos que tentar minar ele de alguma forma, porque sem dúvida é um jogador que pode decidir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele, não só com ele, mas com outros jogadores. E uma ressonância magnética apontou uma torção no tornozelo do volante Renato. O médico Luiz Fernando Medeiros diz que a lesão não é grave, mas que é quase impossível o jogador atuar no clássico. Vinícius Perazini, sem o Renato, como é que fica o Botafogo? O Botafogo divulgou nessa quarta-feira o resultado do exame de imagem feito no volante Renato e a notícia não é muito boa para o torcedor do Botafogo. O Renato ele teve constatada uma torção, uma entorse no tornozelo esquerdo e deve ficar fora da decisão da final da Taça Rio contra o Vasco. Por sorte, até por qualidade do seu substituto, o Felipe Gabriel ele pode conseguir fazer de forma semelhante o papel do Renato, por ser um homem de armação, de meia, e conseguir conduzir, conseguir levar o meio de campo do Botafogo à frente com certa qualidade. O Felipe Gabriel é um jogador que ganhou corpo com o passar dos anos, é um cara que tem essa experiência, jogou 2 anos no Japão e é uma peça de confiança do Oswaldo Oliveira. Então, como as coisas estão indo bem para ele, as coisas estão conspirando bem para ele, ele pode sim jogar como volante, ser improvisado ali, dar conta do recado. Mas sem o Renato, a situação fica um pouquinho mais difícil para o Botafogo. Certo, obrigada, Vinícius. E na expectativa para enfrentar o Botafogo na final da Taça Rio, o atacante Alexandro alertou para o fato do time alvinegro estar invicto no campeonato. A equipe do Botafogo, se eu não me engano, é uma equipe invicta aí no campeonato, não é? Então, a gente não pode deixar de levar em consideração e classificar a equipe como primeiro, segundo, terceiro. Eu não penso assim.
Eu penso que é uma grande equipe, que em algumas rodadas jogou mal, em algumas rodadas jogou bem, como é de prática qualquer equipe acontecer, e que chegou muito forte para a final, e que com certeza vai lutar muito para ganhar esse título. O levantador Bruninho vai defender o RJX na próxima temporada do vôlei nacional. O jogador representou a CIMED por 7 temporadas consecutivas, mas a equipe anunciou o fim de suas atividades no vôlei na última sexta-feira. E o Ponta Dante acertou a renovação do contrato com o RJX por mais um ano. O time carioca vem forte. Após quase 3 anos de obras, o estádio Independência voltou a abrir as portas nesta quarta-feira. O amistoso entre América Mineiro e Argentino Júnior marcou, além da reinauguração do Independência, o centenário do Coelho e a despedida do atacante Euler. Após ficar sem vaga na temporada da IndyCar, a piloto Bia Figueiredo se prepara para entrar nas pistas da São Paulo IndyCar no domingo e depois as 500 milhas de Indianápolis em maio pela Andretti Auto Sport. Na verdade, a gente começou a conversar com a Andretti desde o começo do ano passado, na verdade, final do ano passado. Quando a temporada acabou, a gente começou a conversar com eles, até tinha uma possibilidade de eu guiar um dos carros deles, mas a gente conseguiu acertar para fazer essas 2 provas inicialmente, né, e construir aí um relacionamento para 2013. A eliminação do Real Madrid pelo Bayern foi uma surpresa nessa Liga dos Campeões. O duelo entre Real e Barcelona era a final esperada por todos, ou você não apostava nisso? Mas os calculistas Chelsea e Bayern levaram a melhor sobre os merengues e catalãs e agora vão decidir o título no dia 19 de maio na Allianz Arena. Quem leva essa, hein? Lance Total sai de campo com momentos da eliminação dos Galácticos em pleno Santiago Bernabéu. Que coisa, hein? A gente volta nessa quinta. Vejo você.